Ernest Hemingway, Ted Turner, fundador da CNN, ou Jimi Hendrix, todos eles sofriam de doença bipolar, tal como foi diagnosticada ao grande campeão de ténis Frederico Gil, que está aqui connosco hoje para este episódio do Sete Vidas. Frederico, muito obrigada por teres vindo aqui ao Sete Vidas. E eu sei que tu ainda estás no ativo, estás a jogar, é assim ou não? Sim. Como é que isso vai? Bem? Vai bem, às vezes, umas vezes melhor que outras, mas no geral tem corrido bem. Ótimo, ainda bem. Muitos parabéns pela tua carreira. Obrigado. Uma carreira realmente desportiva de valor. E olha, eu começava por te perguntar como é que foi isto, porque nós há bocadinho estávamos a conversar aqui antes de ir para o ar, e estavas-me a dizer que te sentias uma pessoa especial, ainda antes de ser diagnosticado, já lá vamos para os pormenores, ainda antes de ser diagnosticada a bipolaridade. E o que era isso? Sentias especial? Ou quantos anos tinhas quando reparaste? Enfim. Vou falar um bocadinho sobre isso. Não, porque isto tudo foi numa fase já mais tarde da minha vida, com 28 anos é que, digamos, tudo aconteceu. Certo, já tu eras jogador profissional? Sim, e já tinha a minha carreira, se quisesse, já feita. Estabelecida, sim, sem dúvida. E nem eu tinha consciência de quase nada. E o engraçado da situação é o engraçado e o não engraçado, o curioso. Porque para mim mostrou aqui uma série de coisas. Isto não é não foi uma situação que aconteceu por acaso. Claro, não caiu do céu, digamos. Sim, basicamente, vamos explicar um bocadinho aqui resumidamente a minha situação. Eu estava a ser alguém que era eu, mas que no fundo não estava a ser eu. Ou seja, isto é um bocadinho esquisito de estar a dizer, mas no fundo os meus pilares de vida e de carreira sempre foram o meu pai, a minha mãe, o meu treinador. Certo. Sempre foram as pessoas que me encaminharam. A estrutura, não é? Ali aquela base sólida, o Porto Seguro. Sim. E as minhas decisões eram sempre baseadas na opinião maioritariamente na minha carreira do meu pai e do meu treinador, não é? Certo. Eu fazia... Era com quem tu partilhavas as tuas dúvidas, a gestão... Eu não decidia, ou seja, eles é que decidiam por mim. Ou seja, isso foi um fator. Bom, mas foi muito perigoso, foi bom enquanto deu. Até eu rebentar e a minha personalidade e a minha pessoa, digamos assim, vir ao de cima. Estou a perceber. Mas isto só veio quando eu senti amor pela primeira vez. É um bocado estranho, mas é verdade. Não é nada estranho, porque quando a pessoa se apaixona, muitas vezes é quando uma série de problemas, de facto, vem à superfície. Sim, porque vamos dizer aqui, eu em prol do ténis, em prol dos meus objetivos, eu não vivi a vida pessoal, ou seja, eu a tua adolescência. Proibia-me de sair, proibia-me de ter namoradas, proibia-me de sentir esse lado mais sensível. Eu proibia-me, eu evitava. Estava a pensar em pôr a minha filha no ténis, estou a pensar duas vezes. Eu quero que a minha vida tenha uma filha. Não, isto para explicar um bocadinho, não é? Ou seja, eu estava a ser ali Não, mas isso que estás a dizer é muito importante. Sabes porquê? Nós tivemos cá também, realmente, os problemas psicológicos, a doença mental, tem sempre uma história, tem sempre um contexto. E, nem de propósito, nós tivemos cá o Célio Dias, que é campeão de judo, atleta olímpico, e realmente, quando se fala de atletas de alto rendimento, como tu também és, quando se fala em alta competição, isso coloca, do ponto de vista clínico e da psicologia clínica e da doença mental e da saúde mental, questões especiais. Isto estás a dizer que, em prol da tua carreira, foste desapossado de uma série de vivências, de experiências normais, das tuas escolhas, da tua identidade, da tua personalidade. Tudo. Puseste tudo no prego. Tudo em prol Ficou tudo no prego dos resultados e do sucesso, digamos assim, não é? Essa anulação que fizeste ti próprio. Completa. Mas sem consciência, não é? Claro. Sem consciência, com o suporte do pai e da Como é da normal, família. Porque queriam muito que tu fosses campeão. E esse lado era se calhar menos importante. Eu próprio proibia mesmo. Por exemplo, às vezes começava a gostar de alguém, mas eu cortava logo porque eu sabia que se avançasse essas faturas pagam-se muito caras. Essas faturas de cortar com emoções e cortar com sentimentos. Eu cortava porque eu tinha medo de amolecer, eu tinha medo de estar em torneios e ter saudades, eu tinha medo de sentir esse lado, então eu cortava, não vivi. Uma violência.
Até que... Foste cortando um dedo, depois cortaste uma perninha, depois cortaste não sei o quê. E isso, depois paguei a fatura tarde, muito cara. Mas espera lá, deixa-me só para enquadrar, porque com certeza que muitas pessoas são teus fãs e seguem a tua carreira e os teus jogos, as tuas disputas, mas se calhar vale a pena aqui enquadrar um bocadinho. Tu começaste a jogar ténis com que idade? Eu comecei mesmo 2, 3 anos em casa, porque nós temos um campo em casa onde a família, o meu pai, os amigos jogavam. Eram tudo tenistas amadores? Não, sim, amador, fim de semana. Sim, fim de semana. Meu pai jogou a bola a sério, mas depois começou a jogar ténis mais tarde, era completamente... O teu pai foi atleta profissional também? O meu avô o pai do meu pai foi atleta do Benfica mesmo, jogador do Benfica. O meu pai também jogou no Benfica até júnior. Certo. Depois rodou por outra carreira. Mas pronto, há essa ligação ao desporto. Mas há uma ligação, sim, desportista. Sim. Então tu começaste por miudito? Eu comecei miúdo lá em casa, com os amigos, assim um bocadinho, tinha muito jeito, logo, via e fazia. Curtias? Sim, gostava muito de jogar com eles, mas comecei, eu era pequenino, a jogar com adultos logo. Sim. E eles ensinavam-me. Puxavam por ti? Puxavam por mim. Um dos amigos era treinador de ténis, disse ao meu pai, porque é que o puto, não levas lá o puto? Eu dou-lhe umas aulas, que ele tem imenso jeito, e sempre tive. Eu até Tinhas talento ali logo à cabeça? Sim, é uma coisa, por exemplo, é como a minha filha, eu vejo e faço logo. Imagina, não sei, isso não sei explicar, isso não é uma coisa de trabalhar. Eu vejo, imagina, eu imitava o meu pai ou os outros e fazia, para mim era muito simples. Boa motricidade, não é? Uma coordenação, boa motricidade, uma excelente coordenação, gosto, talento. Gosto. E depois meteram-me a jogar um torneizinho com 5 anos, eu vou lá, eu estava habituado a jogar. Brilhaste. Ganhei logo, era muito fácil jogar contra os meninos. Claro. Então comecei a ganhar também gosto pela competição e pela vitória, logo por ganhar. A competição tem aquela cena, aquela adrenalina, não é? Aquele sabor da vitória, Frederico. É muito bom. É muito. É super bom, confesso. Sim, é ótimo, é viciante. É viciante. Não há nada como o gostinho da vitória, é verdade. Sim. Pronto, tu começaste logo a ter vitórias aos 5 anos e depois começou a tua carreira, tu andaste sempre, ao fim e ao cabo, a conjugar a escola com... Porque o ténis é um desporto muito exigente, todos são de alta competição, mas é muito exigente, eu imagino que treinasses muitas horas. Sim, e eu na altura não jogava só ténis, eu jogava futebol e ténis, porque eram as minhas duas maluqueiras. E até na altura mais novo, decidi jogar mais futebol que ténis. Depois chateei-me com aquilo tudo. O ténis é só mais decisões só minhas. É isso que eu ia dizer. Desporto em equipa, depois comecei-me a chatear. É uma grande diferença. Da titularidade, não dependia tudo de mim. É tudo às ortigas. Compreendo isso. Isso, aliás, do ponto de vista também da psicologia do atleta de alto rendimento, é muito importante, porque, de facto, o ténis é um jogo completamente individual. Estás tu... E a decisão na altura, eu lembro perfeitamente de dizer à minha mãe, eu não quero mais o futebol porque não depende tudo de mim. Imagina, eu estou a fazer o esforço máximo, depois os outros não jogam isto ou não jogam aquilo, e eu não controlo. Enquanto no ténis, eu posso perder, mas eu controlo quase tudo. E é isso que eu quero e gosto mais. A diferença é muito grande. Então, quando é que enverdaste, quando é que percebeste que realmente o ténis era o teu caminho? Com que idade é que tu tinhas? Estavas na adolescência, não? Sim, pequenino, 11, 12, 13. Estavas na puberdade mesmo? Sim, eu lembro que com 14 anos, para mim era claro que eu queria ser profissional de ténis. Já? Claríssimo. Era uma vocação? Sim. E tu foste conseguindo conjugar com a escola e tal? Fui com a minha mãe, é professora, e ajudou-me sempre nesse sentido, no sentido de saber o que é que os atletas... Portanto, era 2 em 1, o pai era do desporto, a mãe foi ali conciliante. A mãe ajudava em tudo. Pois, e tu aos 14, então se aos 14 já estavas nessa vocação já mais ardente, começaste já logo aí a fazer, por falar, para agora começarmos já a aproximar da questão da tua identidade, começaste logo a fazer cedências, porque aos 14 os putos já querem namorar, beber umas cervejas... Sim, mas por exemplo, aos 13, 14 foi quando eu fui convidado pela Federação Portuguesa de Ténis a fazer parte de um grupo especial de alto rendimento, em que já era treinos de manhã e tarde, competições internacionais fora. Eu com 14, 15 comecei a viajar para o estrangeiro para começar a jogar os torneios. Certo. E o pai acompanhava? Não. Ias muito sozinho já? Ia com o grupo da Federação, íamos com um treinador que acompanhava 3 ou 4 atletas e nós íamos no grupo. É uma autonomia também muito prematura, muito precoce, não é? Pois, tem que ser. Sim. Aos atletas isso acontece com 14, 15, Artistas, Bélgica, atletas. França, já andávamos a viajar, Toca a ficar em pedalar. hotéis, a jogar torneios, já era mini profissionais, não é? Sim, já eram mini adultos, ao fim e ao cabo, era uma coisa muito adultiforme. Não é? E as nossas eram ali um bocadinho nos torneios, estando uns com os outros, e as nossas brincadeiras eram essas, eram diferentes. Pronto. E tu então, estavas-me a explicar que depois a gestão da carreira, dos tempos, dos treinos, das restrições que é necessário fazer, alimentares, de horários, de sono, etc., isso tudo inicialmente não te pesava, não é? Inicialmente vias como uma coisa natural. Nem pensava. Nem pensavas nisso, claro. Nem pensava nem tinhas nisso, consciência. não sei.
eu queria ser jogador profissional, claro. Queria ser melhor e adorava viajar, adorava estar fora, adorava os torneios. Gostavas daquilo tudo? Sim, gostavas daquela vida, não é? Muito fixe. Mas foi também uma vida empolgante, não é? Conhecer coisas novas, diferentes, jogar, fazer o que gostavas. Pois não pensava muito. Pensavas. Para mim era normal estar a fazer o que eu faria, o que eu fazia. Certo. E depois como é que foi? Quando é que começaste a sentir que havia escolhas difíceis a fazer? Pois, aos meus 17, este período foram durante ali até aos 17, entre os 13 e 14, na Federação, estas viagens, estes torneios, isto foi até aos 17, depois este projeto da Federação terminou. E eu tive que encontrar um sítio para ir treinar mais a sério. Fui para a Espanha experimentar umas academias. Cá em Portugal eu não conhecia muita gente que estava na Federação e surgiu a hipótese de conhecermos o João Cunha e Silva, que foi o meu treinador depois, digamos, quase toda a minha vida. Mas na altura fui experimentar, fui conhecer o João através, de hoje em dia, do treinador do João Sousa, que é o Frederico Marques, que é muito meu amigo. E os dois estávamos neste grupo da Federação e ficámos basicamente sem treinador, porque a Federação acabou com o projeto. E o pai do Frederico Marques sugeriu porque é que não vão experimentar o João Cunha e Silva, que é um muito bom treinador, está a deixar de jogar, se calhar os dois faziam um grupo com ele. Certo. Fomos experimentar, o João foi lá à nossa casa ter uma primeira reunião e eu disse logo aos meus pais que não quero experimentar mais nada, aquilo que ele me disse eu acredito, não sei, tive esta coisa e eu quero trabalhar com o João. Tiveste aquela intuição e aquela vontade. Senti mesmo, se eu seguisse aquilo que ele me sugeria ou dissesse, eu iria conseguir lá chegar. E conseguiste? Sim, e consegui. Só que, digamos assim, era... Pronto, o João, era duro. Era duro, o João, trabalhei muito, foi uma vida completamente ali dedicada, desde os 17 até, digamos, a esse período de 28. Certo. Tu só vias aquilo? Só, 11 anos? Só. 11 anos. Muito treino, muita competição. E tu nessa altura, sim, e depois, porque eu imagino que as pessoas que estejam a ver lá em casa possam imaginar que um atleta de alto rendimento vive só de manhã. Porque tem que controlar todas as suas variáveis, não é? Nós trabalhávamos, na sua vida, desde a alimentação ao sono, tudo. Sim, nós treinávamos no mínimo, dos mínimos, 6 horas por dia. Certo. No mínimo dos mínimos, às vezes eram 8. Todos os dias. Todos os dias. Só descansávamos ao domingo, ou seja, é muita carga. Então não é? Entre o treino técnico, físico, estar lá todo dia no clube, depois eu já tinha assim uma ajuda também mental de uma senhora que tinha trabalhado com o João, fazíamos umas sessões, prontos, tínhamos um preparador físico. A parte da psicologia do desporto também é muito importante. Hoje em dia dá-se ainda mais importância a isso. Mas... E viajávamos muito, eu passava muito tempo fora, 2 meses em Portugal, cada ano mais ou menos, o resto do tempo era sempre no circuito. Em conjunto com o João ou com outros membros da equipa técnica dele. E lá ias tu. E lá ias tu. Sim. Olha, e diz-me uma coisa, Frederico, essa coisa de te sentir especial, muito antes ainda do diagnóstico e não sei o quê, do diagnóstico de bipolaridade, o que era isso de sentir especial? Onde é que tu te sentias especial? Em que circunstâncias? Nessa altura não me sentia especial, eu sentia-me trabalhador, eu sentia-me persistente. Cumpridor. Imagina, tudo o que o João dizia ao meu pai era seguido à risca. Não há cá duvidar ou dizer... Eu fazia aquilo que eles me diziam. Eras um pouco autómato. Sim, digamos, quase é um robô, era uma máquina. E era. Mas como também estava a dar certo e havia prazer também nisso. Havia prazer em conseguir, eu continuava. Mas entretanto, há bocado estava. Diz, só que não quero interromper. Não, só que muitas vezes, com o decorrer do tempo, eu comecei a ficar desgastado, comecei a ficar cansado, comecei a achar que se calhar não era assim e comecei a perceber mais tarde, quando começo a entrar mesmo no alto nível, nos 100 primeiros do mundo. E parabéns, Frederico. Sim. É espetacular. Não, isso aí, muito bom. Mas depois eu queria mais. Claro. Porque uma pessoa depois quer sempre mais. E eu via amigos meus nos 20 primeiros do mundo, nos 30 primeiros do mundo, em que eu lhes conseguia ganhar, mas eu não conseguia lá estar. E eu não percebia porquê. Mas eu sentia que eles estão a fazer muito menos esforço, eles treinam se calhar menos, eles jogam mais fluido. E eu estou aqui, sou o gajo que é trabalhador. Que isso é frustrante. Frustrante ao nível máximo. Frustrante. Sentir melhor, mas na prática não estar a ser. E quando jogo contra eles, sou. Certo. Sabes que és melhor, teres a prova efetiva de quando jogas contra eles, és melhor. Mas depois não estás estás no ranking. Sim. Então comecei, aí mais tarde, comecei a duvidar um bocado. Claro. Do João, surgiram dúvidas. Sim, comecei a pôr em causa. Perguntas. Sim. Pronto, e foi a partir daí...
depois Mas com tu algumas antes disso, discussões aí pelo já meio vamos aí que, essa parte. sim. Antes disso, antes do nó, antes disso, tu estavas-me a dizer há bocado, tipo, já tinha surgido uma ou outra paixoneta, que tu já tinhas cortado. Sim, mas eu aí, imagina, mas tu não tinhas... cortava. Pois, cortavas Depois e era ficava-me a na boa. sentir mal, porque cortava, porque eu também queria viver esse lado, Claro. mas por outro eu não queria. Então Sim. não sabia, ficava sempre na dúvida, mas no limite eu rebentava com as relações todas. Foste um Ficava heartbreaker. sozinho, Frederico. Sim, e meu também. Claro, sobretudo teu. Porque eu achava, sim, Sobretudo achava que que a vida que eu levava não era compatível com uma relação, Pois. porque eu tinha que estar muito tempo fora e eu também queria estar Se calhar fora. não era mesmo, Pois, de se certa calhar, forma. não sei. Pois. Achava que me ia amolecer. Claro. Eh, Essa coisa do amolecer, já há bocado empregaste essa expressão, porque realmente um atleta de alta competição está sempre em tensão, em permanente tensão. Sim, e tem que estar com vontade de estar lá. Lá não é ali ao pé de casa, é lá fora com vontade de estar lá e Lá mais está. e mais Pois, e mais. eu Ou tenho que seja, achar nessa e para tensão. isso eu não É queria ter coisas que me amarrassem Claro. aqui. Bom, então quando viste que não estavas, que tinhas, ao fim e ao cabo, potencial, talento e perseverança, trabalho, para estares no ranking, se calhar, não só dos 100, mas dos 30 melhores do mundo. É isso, eu sentia que queria estar nos 50, nos 30, nos 30, 40, 50. lá mesmo lá para cima. Exato. E que não estavas, começaram Foi então a onde eu surgir sempre- dúvidas com o João, com o teu pai, Sim, e o que e aconteceu depois, nessa por exemplo, altura? na altura, eu queria ter um treinador só para mim, que era o João. Só que ele não se quis dedicar só a mim a tempo inteiro. Ok. E começam a vir atletas rivais meus, eu era o número 1, mas começa a vir o número 2, o número 3 de Certo. Portugal, começam a vir treinar connosco e nós começamos a ser um grupo. Mas aquilo a mim partiu-me o coração, eu não conseguia lidar com isso, Claro. porque eu queria o João só para mim e de repente estou a dividir o meu Tu não treinador. querias jogar futebol, não querias equipas. Sim. Não há cá número 2, amiguinhos. E depois tive que Eu começar fui para o ténis para não haver uma equipa, tá? Hello, Exato. qual é a parte que não estou a Depois entender? tive que começar a partilhar o meu treinador com os meus rivais. E isso, na altura, para mim, foi foi muito difícil. Uma machadada. Sim, foi muito difícil de gerir, porque o João diz que não se queria dedicar só a mim. Não é não se dedicar, que achava que era melhor para mim. Tu ele tens ter irmãos? outros. Tenho uma irmã. Uma irmã. Mas eu sempre acreditei que sozinho, só com uma pessoa, que era mais contínuo e estava, porque Sim. eu não estava sempre só com ele, eu estava com ele, mas eu depois tinha que viajar com os braços direitos dele, que eram outros treinadores. Claro. E era Tens de uma coisa que eu não partilhar, estava. tens de Sim, eu partilhar, não queria tem que isso. haver essa divisão. Então houve aí choque. Choque, ok. E depois, o que é que aconteceu? Haver choque, Só haver instabilidade. instabilidade, depois stresses, um bocadinho de eu quero isto, eles pensam. Pronto, até que depois eu também larguei tudo. Porque tu há bocado disseste, rebentei. Disseste tu. O que é que Sim. tu querias dizer? O que é que aconteceu? Rebentei, o que é que aconteceu? Não, rebentei. Foi tipo, lembras-te do, era o McEnroe, não é? Sim, McEnroe, que era aquele comunista sim. nada beto, Sim, mandava sim, com sim. as raquetes e discutia com o Sim, sim, júri. Tu ele rebentava todos os jogos quase, mas tu, Não, o quê? eu Quando tu rebentei mais rebentaste- tarde. Imagina, eu depois deixo de trabalhar com o João, começo a ir, vou para os Estados Unidos, vou para a Espanha, vou para a Alemanha. E só que depois tinha também muito dinheiro, porque entretanto Boa, isso tinha é ganho fixe. bastante. Claro. E E rebentaste o dinheiro também. sim, sim, mais tarde sim, porque depois estava Pois, amparado claro. por ele e por meu pai, Sim. entretanto faço um bocado de guerra com eles e começo a querer fazer as coisas à minha Tu maneira. ia deste o grito de Ipiranga. Sim, Agora pronto. sou eu que decido. Sim, e entretanto começo a tomar, pronto, hoje em dia vejo mais decisões. Não é? Mais decisões. Mas na altura eu achava que estava... E apaixonaste? Depois, sim, depois vem a paixão da minha vida, Aham. dou tudo Agora, a essa pessoa. Sim, aquilo é que foi mesmo ali, match Sim, point. foi. Match point Sim. total. E depois as coisas começam a correr mal. Mal a nível desportivo. Pessoal, instabilidade tremenda. Claro. Desportivo, começa a ir tudo abaixo. Como dizia o Miguel Esteves Cardoso, o amor é fedido. Não é? Muito. Eles vão ter que pôr pi por cima, mas paciência. Sim. E pronto, a partir daí foi, digamos, o descambar de uma coisa que estava há anos e anos muito estável. Certo. De repente... Um castelo de cartas veio por ali abaixo. veio por ali abaixo, tudo. E isso trouxe-me muita fragilidade depois psicológica, Claro. financeira, tudo. Tudo. Está a ver? Sim, sim. Estou a ver tão bem. Prontos. Difícil. Sim, e depois os Tu resultados... passaste uma cena super ultra organizada, super ultra controlada, horários, Sim, sim, treinos, tudo, tudo o que vestias, o que tudo. comias, nequias, não sei o quê. Sim. Ao domingo era o único dia que folgavas, blá Sim, blá, sim, para tipo, agora Faço- vamos lá soltar sim, a franga. sim. Foi um desastre. Sim.
E nessa altura, foi nessa altura, diz, desculpa. Não. Depois, na altura, tive uma ajuda também psicológica de um médico amigo da família, que achou que eu, para estar bem perante a situação, tinha que tomar um antidepressivo e ansiolítico, mas na altura começou por antidepressivo. Certo. Porque eu comecei a ficar um bocado triste, porque sentia mal que tinha deixado o João, porque eu por um lado queria me ir embora, por outro ficava-me sempre a sentir mal, claro, porque é que eu deixei, porque é que... Então ficava sempre com esses dois lados. Sim. E quando ia jogar e competir, não conseguia ter bons resultados, ter o porque rendimento, estava sempre nesta... Estavas desorientado. Completamente. E a cabeça é que manda, não é, no desporto? Sim. É ou não é, Frederico? Sim, muito. A cabeça manda... Muito. De facto, é preciso estar em forma e ter os aspectos Mas técnicos. Não só. Às vezes é preferível estar bem e menos em forma do que em grande forma, sem e isto dúvida. não está bem no momento-chave. Quando a cabeça não funciona, tchau. Ora bem, então, e nessa altura depois fizeste um antidepressivo? Antidepressivo, a achar que e não estar tão triste, que ia ajudar. Era a varinha mágica. Sim. Mas um ano, 2 anos, 3 anos, cada vez a começar a ter menos resultados, menos energia, a não perceber porquê, a fazer volta para o João, depois sai, depois volta, depois sai, instabilidade nível então, máximo. Tens 28, 29 anos 29, ali. 30, no meio disso tudo ainda faço uns bons resultados. Pois. Mas não estáveis, claro, muito instáveis. São chamados juros. Quando se treinou 15 anos já a sério, depois já há juros, não é? E no meio disso tudo depois, quando conheço a mãe da minha filha e temos essa relação de amor incrível, mas muito instável, a minha vida também começa a outra vez a abanar, até que depois sou visto por este médico que eu te falei, que me faz o diagnóstico da bipolaridade. Certo, psiquiatra, começa-me a dar medicação para a bipolaridade, estabilidade do humor, lítio, possivelmente. Pois não sei bem, uma série de medicação, comecei-me a sentir cada vez pior, até que eu disse ao doutor que não me estava bem e que não queria mais tomar a medicação, que se calhar que se fosse tomar um banho no mar ou comesse fruta ficava melhor, mas ele não queria saber disso, disse que eu tinha que aguentar durante 2 ou 3 meses aquela medicação. E eu, até o momento, passado uma semana ou 2, não aguentei mais, disse à minha mãe que queria ir porque ele disse que não se sentia bem, vá para as urgências, e eu fui para o hospital. Foste para o hospital. Conheci outro psiquiatra. Entraste nas urgências? Sim, entrei nas urgências, estava mesmo a sentir muito mal, cada vez a ter ataques de ansiedade, pânico. Ataques de pânico? Sim, ataques de pânico, não conseguia sair de casa, não tinha energia nenhuma, ia para o campo, ficava cheio de medo, porque entretanto depois comecei a perder, muitos jogos comecei a perder, comecei a ficar cheio de ataques assim, um bocado de ansiedade, não queria mais jogar. Ias para o corte de ténis à toa, completamente perdido. Sim, porque depois queria chegar lá e ganhar logo ou estar bem e não conseguia, pronto, comecei a perder a confiança toda, até que depois vou lá para as urgências e um médico italiano começa-me a dizer que eu não tinha nada. Mas estavas em Itália? Não, mas foi cá, mas o médico era italiano. Não, estava cá. É uma coincidência. E esse doutor, depois agora até mais tarde, faleceu, mas ficámos muito amigos. E ele começou-me a ajudar, a querer que eu fosse à casa dele, falávamos imenso, de Tomou consultas. o teu caso? Sim, começou-me a retirar a medicação, disse que eu não tinha nada. Fez-te uma psicoterapia, foi falando foi contigo? Foi fazendo, sim, só que entretanto eu disse-lhe, eu estava com muitos problemas lá em casa e não sabia onde é que havia de estar, e ele disse que eu precisava de um espaço neutro, eu também, e internou-me num hospital. E pôs-me 4 dias a dormir sobre a medicação. A descansar. Assim, um bocado estranho, mas pronto, foi o que aconteceu. Sim. E a partir daí, para explicar um bocadinho mais resumido, quanto menos medicação eu tomava, melhor me comecei a sentir. Desintoxicaste a medicação. Sim, depois, mais tarde, é que então conheci uma psicóloga, uma psicoterapeuta mesmo clínica. Certo. E assim sim, nunca mais alarguei a Paula. Nem largues. E aí é que comecei... Porque tu estás ótimo agora. Sim, e aí é que comecei a perceber tudo o que estava a acontecer. Tirei a medicação toda e nunca mais tive episódios e nunca mais tiveste episódio de visões, começava a ver efeitos secundários da medicação, visões, ataques de ansiedade, nunca mais tive nada disso. É que os ataques de pânico são de uma violência tremenda, só quem os teve é que sabe. E é difícil. E depois com a competição, como sou puxado ao limite, era impossível. É completamente impossível. Era impossível. Mais a medicação a puxar para baixo, que supostamente deveria até ajudar, para mim,
Para ti não resultou? Eu fiquei mesmo mal. Portanto, no teu caso é mais ou menos evidente que aquilo que resultou foi tu poderes, por um lado, realmente teres a tua vida, no sentido de teres uma vida própria e conciliá-la com aquilo que gostas de fazer e aquilo que tu sabes fazer, que é jogar ténis. Sim. E que, as coisas podem, exatamente, ser equilibrado, haver uma harmonia, e as coisas podem ser compatíveis e serem conjugadas, e viveres, teres a tua vida amorosa, isso tudo. E ao mesmo tempo teres um apoio psicoterapêutico que de facto funcionou. Sim, e até desportivo ou de mais de rendimento. Exatamente, também tenho é muito um psicólogo mais da parte mental, mas desportiva, não clínica, nem pessoal. São duas coisas diferentes, são dois trabalhos diferentes. A parte do psicólogo do desporto trabalha de facto o rendimento, aquilo que acontece... Os pensamentos de performance, de exatamente, jogo. Da performance. E a parte clínica é a parte mais pessoal da tua vida, da tua história, do teu contexto. Que é a essência também, não é? É a porque essência. Porque muitas vezes também, se não tendo a essência bem... Claro. Estruturada, depois tu queres pôr aqui, não funciona, não conseguem. Se depois só cereja no topo do bolo e não tens bolo, a cereja cai, óbvio, não é? Pronto, mas isto tudo para mim na altura não era assim tão simples de entender, de perceber. Senti-me um bocado sozinho também no meio deste tudo, porque deves ter sentido, mas é muito sozinho os meus pais também ficaram assim um bocado revoltados e preocupados, porque não entendiam porque, então, mas este estava tão bem e agora porque é que... Depois começaram a culpar, não é? Depois a forma mais fácil é culpar os outros, não é? Claro. Ou é o amor, ou é a outra, ou é o treinador, nunca difícil, somos nós, não é? Claro, é difícil. Passei assim um período difícil e muito sozinho, em que eu não entendia bem as coisas. Pronto, e com o efeito da medicação sofri bastante, depois tinha assim pensamentos muito difíceis, está a ver? E eu não conseguia lidar com as coisas. E depois com o caso, eu tinha muito medo, é porque o meu avô, na altura... suicidou-se. Nessa altura? Não, quando eu nasci. Quando tu nasceste, Então eu tinha este histórico. Claro, essa é uma história assustadora, não é? Que isso me acontecesse e que eu fosse por aí. Acontece porque muito. Comecei a sentir alguns pensamentos... suicidas. Sim, então eu tive muito medo. Claro. E procurei ajuda, mas eu depois tinha medo de partilhar com os pais, com a família, está a ver? A família é sempre para o lado da medicação, para o lado mais convencional. Convencional e também porque a pessoa é aquilo que às vezes é mais rápido. A pessoa acha que é mais rápido, nem sempre é. Pois. Nem sempre então funciona. Passei uma fase super difícil e muito sozinho, no meio disso tudo, está a ver? Estou a ver, deve ter sido mesmo muito solitário. Foi duro. Pronto. E depois... Mais solitário do que o corte de ténis. Sim, muito mais, não nada a ver. E depois fui superando, fui passando, fui tendo ajudas de algumas pessoas que me ajudaram e pouco a pouco fui recuperando. Só que... E agora estás a jogar e foste campeão outra vez. Imagina, eu na altura, vamos pôr assim, eu estava... Foste campeão outra vez, parabéns. Sim, 62 do mundo. Com esta brincadeira toda, eu vim para 1200. 1200. Isso realmente é um número... Isso realmente é... E o ano passado já consegui acabar a 320, ou seja, isto já é um grande progresso. Então não é? Só que, entretanto, no meio disto tudo, eu também mudei a minha maneira de jogar, a minha maneira de encarar a vida, mudei, ou seja, já que é para mudar, então mudei tudo de raiz. Muito bem. Só que isto leva tempo. Claro que sim. E às vezes as pessoas depois também não entendem muito bem o processo que está no meio de tudo, está a ver? Sim. Então jogavas a duas mãos, agora jogas a uma, por isso que agora mudas, agora fazes isto. Ou seja, foi uma mudança muito grande. Estrutural, sim, muito grande. Uma coisa muito importante que estavas a dizer aí, voltando só um passo atrás, se bem que isso depois essa mudança estrutural também me interessa, eu acho que lá em casa também deve despertar bastante curiosidade, realmente quando há famílias que têm uma história assim com problemas psicológicos graves, por exemplo, o suicídio, muitas vezes as pessoas crescem com muito medo da loucura e medo de suicídio, não é? E no teu caso, depois de teres passado por isto tudo e teres pensamentos suicidas, de facto esse fantasma do avô... Só tive medo que isso me acontecesse, não é? Porque penso assim, se calhar... Claro. Acho que se calhar era capaz de fazer... O mesmo, mas não é porque eu não quero, é porque estou em sofrimento. Não consigo ver a luz ao fundo do túnel. Luz. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu não estou aqui a fazer nada, né? Claro. Desespero. Sim, e não vi a solução. Está a ver na altura. E uma pessoa tem 29, mas depois, por outro lado, também sentes-te ainda novo e achei que, deixa lá, não sei, estava um bocado perdido. Mas o teu caso, de facto, é absolutamente exemplar, porque tu encontraste solução e fizeste uma recuperação desportiva incrível, efetivamente. Sim, mas ainda não ao ponto que eu gostaria, não é? Claro, o que eu gostaria mesmo era de, até
até de superar aquilo que eu fiz. Sim, eu compreendo mas isso. estando da forma que eu quero estar e que sempre mas há uma parte deveria que já ter superaste. estado. Há uma parte que já és o campeão, não é, sim, Frederico? Sim. Porque assim, és o campeão da tua vida, porque realmente... Sim, nesse sentido isso a maior mais batalha é importante. essa, sim, mas depois queremos sempre mais, não é? Claro, queremos sempre mais e ainda bem, e esse espírito da competição, o espírito competitivo e da vitória e até do triunfo é inerente a qualquer desporto, não é? Isso a faz saúde parte. e a felicidade acima Claro que disso, sim, claro que sim. não há dúvida. Eu dou sempre aquele exemplo que quem trabalha com pacientes que estão no leito da morte ouve sempre a mesma coisa, que é eu gostava de ter fazer mais vezes aquilo que eu gostaria de fazer, eu gostava de ter mais tempo com os meus amigos, com a minha família, nunca houve. Eu gostava de ter trabalhado mais. Nunca houve isso no leito da morte. Mas, por exemplo, vou só por isso é que tu já és campeão. Sim, obrigado. Mas vou só partilhar isto que eu acho que é importante, que por exemplo, a felicidade para mim era as taças, o dinheiro, claro. o sucesso, não é? Eu só sou feliz se ganhar, mas até lá não sou feliz. Mas se ganhar sou feliz. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou feliz agora, aqui. Sim. Depois se eu ganhar ou se tiver isso tudo, ainda mais não, feliz sou. Mas eu não era... A minha felicidade era externa, era extrínseca, não era intrínseca. Sim. Claro. E isso realmente só um trabalho psicoterapêutico, não há medicação que vá valer. A medicação pode ajudar, e ajuda muitas vezes, sem dúvida alguma, a estabilizar uma determinada situação. Às vezes ajuda, às vezes nem isso, mas efetivamente só um trabalho psicoterapêutico que dê consciência. Não é? Porque hoje em dia, e percebe-se pela maneira como tu falas da tua história, tu tens uma capacidade de entender aquilo que te aconteceu, não é? E de juntar os pontos e de fazer associações. E agora? Agora, não é? E de ter essa visão interna sobre ti mesmo e, portanto, por isso também podes ter essa felicidade que está dentro de ti e que é inabalável. Claro. Ou seja, não é as circunstâncias que externas, mas não é mais uma taça ou mais X na conta bancária que vai alterar, e ainda bem, porque isso é mesmo estar bem contigo próprio, estar bem com a vida, isso realmente é um trabalho psicoterapêutico que vale a pena. Mas percebe-se que fizeste isso, percebe-se perfeitamente ao escutar-te que tu fizeste esse percurso, não é? Que tens esse insight e tens essa maturidade emocional. Agora, mas já levo ali uns aninhos da terapia, não é? Tenho 34, comecei ali aos 30, mais ou menos, levo 4 aninhos de... Mas Frederico, eu digo sempre que o trabalho psicoterapêutico é um trabalho de filigrana, é laborioso... Pois. Vai-se fazendo, de facto dá trabalho, e também dou sempre este exemplo, que no teu caso serve de facto nem uma luva, que é, os problemas não se geram num ano, não se geram, as pessoas quando chegam até nós não vêm com 6 meses de dificuldades, vêm muitas vezes com 20, com 30 anos de problemas, e portanto também não podem ter a expectativa de os resolver com a tal varinha de condão, exatamente, num dia ou em 6 meses de psicoterapia, leva de facto tempo, mas ainda bem que vale a pena, e de facto o teu caso é exemplar, porque tu fazes esta recuperação, fazes esta autossuperação pessoal. Com ajuda. Mas às vezes não tive ajuda. Ao teu sonho, às vezes a gente acha que o médico é que vai ajudar e Deus queira que sim, que ajude, mas muitas vezes, por exemplo, eu passei pelo caso, para mim, esses médicos que me deram a medicação não me ajudaram nada, só me prejudicaram. Claro, para ti não funcionou. E depois a pessoa pensa, então, mas os médicos, afinal, isto parece que é negócio, estão-me a querer aqui... impingir medicação quando eu sequer não preciso. Preciso de uma conversa, preciso de um abraço ou de um carinho e está-me a dar medicamentos. Eu não estou a exigir se cá ao médico isso, mas também... Mas medicamentos para calar também não funciona, realmente. Pronto. E daí... Agora voltando só aqui eu acho isso que estás a dizer é importante e é assim, também é bom que as pessoas percebam quando não ajuda que se calhar têm que procurar uma outra alternativa. Quando não está bem não consegue perceber isso. Claro, e muitas vezes não tem sequer essa capacidade, iniciativa para procurar... Nem os teus próprios mais queridos, eu vou dar o meu exemplo se calhar dos meus pais ou da minha família, aqueles que se calhar mais bem me queriam, nem eles têm esse discernimento. Consciência, nem esse discernimento. Portanto, vais exigir a quem? Pois, porque também o Sete Vidas também existe por isto. É um combate, este programa pretende, tem esse objetivo de combater o estigma em relação aos problemas psicológicos e à doença mental, mas também alertar às pessoas que, efetivamente, não há nada que possa substituir um trabalho pessoal clínico, psicoterapêutico, não é? Não há nada que... Mas isso ainda não é visto dessa maneira, nem as pessoas acham que isso, imagino, deve ser um investimento normal e natural ou até prioritário de uma pessoa, de um ser humano. É verdade. Ou seja, a gente olha para o supermercado, para as compras, para a comida, para o trabalho
e o nosso ser mais interno, pronto, se calhar eu vou para o limite porque se calhar fui aos limites, mas eu acho mas que não, acho acho que tu estás lá. sim, mas a maior parte das pessoas com quem eu me dou ou com quem eu falo, eu sinto que não têm consciência disso. E há o preconceito, as duas coisas. Então, mas eu vou ao clima, mas eu não tenho nada, não tenho nada. Eu não estou a dizer que esteja, não estou a querer pôr rótulos, mas se calhar precisas também toda a de gente afinar precisa. o teu carro, Exatamente. não é? Ou a tua essência. Se calhar tu próprio nem te conheces, ou nem tens consciência do que é que tu podes ser. Muitas pessoas, isso é a tua experiência de viver muitos anos sem consciência dos seus problemas, acontece a muitas pessoas. Pois. Mas isso também que estás a dizer também é um bocadinho um sintoma de um país pobre, onde a saúde dentária e a saúde mental são sempre relegados para segundo plano, porque não há dinheiro para tudo, não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, ainda tem poucos psicólogos e poucos dentistas, não é? Pois. E depois pagas mais à frente mais caro, porque depois disso tudo, a fatura também se acumula não só para o próprio, como falámos, mas também naturalmente... Acho que há pouca cultura é mesmo isso. de consciência. É mesmo mas isso. Não, mesmo isso. Mas se fosses para os países nórdicos da Europa, por exemplo, ir ao psicólogo e ter essas consultas, até de autoconhecimento, etc., é uma coisa banalíssima. Lá está, é como ir ao dentista, ou é uma coisa que faz parte do cotidiano e não é vista como é uma coisa especial, nada disso, não é? Por isso é que, deixa-me só, quando dizem, és bipolar, eu para mim, eu não sou bipolar, eu para mim estava a ser alguém que não era verdadeiramente eu, mas era eu, e quando o meu eu mais verdadeiro e puro veio ao de cima, quando teve tantos anos abafado, ali, quando soltou-se todo mal, e até, desculpe estar a dizer isto, está a ser até agora, pouco a pouco, começar-se a pôr os pontos nos is. Agora, se isso é bipolaridade, eu não sei. Isso também acontece muitas vezes, não é? Porque assim, quando nem pessoa... preciso, não tomo medicação nenhuma, tomo suplementos alimentares, porque sou desportista, mas agora fazes bem, e precisas. Antidepressivos, ansiolíticos, aquelas coisas todas que tomava, nunca mais tomei e foi quando me comecei a sentir melhor. E estou bem. E estás com ótimo aspecto. E cabeça? A cabeça com ótimo aspecto e com boa cabeça. Só que agora quero mais resultados, agora quero mais aquilo que ficou tive, lá. Não é? Que agora às vezes não consigo logo, mas hei de conseguir. Has de conseguir. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta, porque há bocado disseste ali que as mudanças foram profundas e internas, mas claro, quando a pessoa muda e tem este trabalho de reengenharia, não é, pessoal, também acaba por ter que fazer estas mudanças sociofamiliares, portanto, as suas relações com os teus pais, com os treinadores, tudo isso mudou, não é? Mudou. Ainda não mudou tudo. Ainda não mudou tudo. Não, porque é muito difícil às vezes é muito resistente. Sim. Porque eu não quero estar a dizer mal, eu amo os meus pais, claro. E eu adoro os meus pais, são uma base. Ainda hoje em dia, eu depois já vivi com namorada, já vivi fora, voltei, acabei com a minha filha para a casa deles. Pronto. E temos uma relação engraçada, mas ainda não existe a relação, por exemplo, que eu gostaria que existisse. Fosse. Mesmo com o meu ex-treinador, com o João, hoje em dia já estamos outra vez mais próximos, mas é uma pessoa que ainda não está lá bem como tu chave que eu gostava de manter na minha equipa técnica, não é? E hoje em dia vamos fazer agora novamente mais uns treinos juntos e vamos estar. Boa. Mas eu sinto que as pessoas também não se conseguem muito bem posicionar, nem entender bem o que é que aconteceu ou como... Vão ter que ver esta entrevista. Pois talvez, depois não sei. Mas sinto muito isso, mesmo nas pessoas do ténis, né? Então, habituaram-se a alguém de mim, não é? Que depois agora aparece outro, com determinado tipo de jogo, padrão, de com conversa, determinado tipo de posicionamento na competição. E de repente aparece outro completamente diferente, que até nem conseguiu aquilo, e eles acham, mas este gajo é parvo ou quê? É estúpido? O que aconteceu? O que aconteceu? Estás a ver? Tipo, ficou de vez, tipo... Pirou. Pronto, esse tipo de comentários que eu até entendo, porque consigo ver os dois lados, mas acho que as pessoas não entendem o lado de dentro, não é? Que para mim é o mais importante, pronto. Sem dúvida. E que deve ser até valorizado, mas eu respeito quem não valoriza, não é? Mas quando a pessoa realmente, este ponto é importante, mas quando a pessoa muda e muda estruturalmente como te aconteceu a ti, e sobre isso para mim não há dúvidas que te aconteceu, depois é natural, as pessoas estão em puzzles e encaixam em nós, e por isso nas relações, são e é padrões, natural, não é? Exatamente, depois eles têm que ir mudando também, e, só que para o outro lado às vezes também nem sempre é fácil. Sim, mas por exemplo, a maior parte das pessoas, imagina, eu não estou a querer gabar nem nada, mas eu vou fazendo um trabalho constante, imagino, de evolução interna.
crescimento. E outras pessoas que não façam esse trabalho, essa pessoa vai manter sempre os mesmos padrões à la longa, se calhar até morrer. É mais difícil. E depois tu queres tentar que essa pessoa também, se calhar, mude ou evolua ou mude, e as pessoas não... Há pessoas muito resistentes. Não estão para isso, nem pensam nisso, nem sentem isso dessa forma. Portanto, há sempre ali depois uma decalagem ali. Sim, um choque que... Sei lá, que não se consegue moldar, às vezes nem dá para moldar. Mas as pessoas também nem sequer têm vontade para isso, a verdade é essa. Frederico, tu já disseste, tens uma filha, que idade tem a tua menina? Vai fazer 5. Vai fazer 5. Diz-me uma coisa, ela está numa idade, segundo tu me explicaste há bocado em off, a propósito não da tua filha, mas da minha, que já se calhar já podia começar a bater as primeiras bolas. Tu gostavas que ela jogasse ténis? Tu tens esta história toda, esta longa relação com a raquete. Sim. Tu gostavas que ela jogasse ténis? Eu pessoalmente gostava. Gostavas? Sim, gostava, mas eu quero que ela faça aquilo que ela queira fazer, está a ver? Não queres escravizá-la? Não, porque agora a mãe foi campeã de karaté, eu campeão de ténis. Ela é muito competitiva e tem muito jeito. É uma atleta. Ela com sim, é uma atleta e tem muito jeito para o acting. Portanto, não sei o que é que vai dar. Eu gostava que ela jogasse. Mas e eu já lhe disse pai... que gostava também de treinar. E pronto, Gostavas de treinar, sim, confesso, era isso que eu queria saber. Confesso. Eu gostava de treinar. Ainda vamos ter a Gil Júnior. E confesso também que não consigo bem treiná-la, porque eu fico sem soluções de exercícios, eu não tenho muita experiência. Também com crianças. Sim, tenho dificuldade. Olha, se a tua filha quiser ser atleta, nomeadamente tenista de alta competição, tu vais ter sempre presente a tua história e esta questão do equilíbrio psicológico, da harmonia na vida. Sim, e da saúde e felicidade. Vais primeiro, ter sempre isso em questão. Sempre, mas com ela e com outros atletas que eu já apoio. Mas ela é a tua filha. Sim, mas ela também muitas vezes não me ouve, mas é normal. É normal. Mas se calhar ela com isso tudo, possivelmente vai mesmo chegar com a preponderância genética, se tem uma mãe atleta e um pai atleta, Sim. com o facto de conviver com o contexto social, de ver desporto à volta dela, com um jeito e com um pai treinador que tem consciência para que chegar ao top 10 é preciso estar bem da cabeça, eu acho que ela tem futuro. Pá. Sim, eu também acho. Eu também acho. Obrigada por teres vindo. Obrigado. A vocês até para a semana.